Porque a fascina, porque a deixa esperançada, porque aspira a equilibrar realização profissional e pessoal, a Anitta volta e meia regressa aos países nórdicos, virtualmente neste caso, para inspiração. Após uns meses de ausência, não para balanço, mas sim para se dedicar à causa da natalidade em Portugal, a Anitta vem à tona para partilhar a sua mais recente descoberta, Insae, e lançar-se em divagações acerca do papel esquecido da nossa intuição. Olá, Eli! Olá, Billy! Olá! Quanto tempo se passou desde a nossa última conversa, hein? Pois é verdade. Não se passou foi nada de especial nas nossas vidas. Nada. Nada que não absorva, que eu já nem me lembro como é que se faz um podcast. Diz que é conversar. Diz que é conversar. Mas já não sei também. Também diz que é tentar isolar ao máximo os barulhos alheios. E neste caso, parece-me que vamos ter assim muita companhia. O grupo tem aumentado, não é? O nosso podcast deixou de ser conversa a 2 e tem sido conversas a 3, a 5. É verdade. A muitos. Se bem que a minha companheira daqui deste lado do podcast já entrou na sua creche, portanto, pela parte que me toca... exploração infantil, já começou a trabalhar. Já começou a trabalhar, vai para o trabalho dela todos os dias. Eu adoro. A Clara diz que quer ir para o meu trabalho e não para o dela. Ai, a Alice também me diz isso. Mãe, eu vou contigo para o teu ateliê. Eu penso, Sim, era um grande incentivo à produtividade, sem dúvida. Elas são, porque a verdade é que quando as mandamos para as escolas, a seguir temos que aproveitar cada instante para fazer todos aqueles recados e trabalhos e projetos que temos para entregar. Portanto, nesse sentido, são um grande incentivo à produtividade. Sim. Agora, quando estão connosco... Que estão connosco e, portanto, são a prioridade, não é? E a produtividade é mais fazer penteados, desenhos... Puzzles. Há muitos puzzles cá por casa. Há peças espalhadas por todo o lado. Pronto. Aqui em casa há brinquedos espalhados por todo o lado. Enfim, estamos soterrados. Portanto, nada de novo, não é? Basicamente, nada de novo. A Anitta continua no mesmo registro. Continua no mesmo registro, mas aqui no meio das confusões, ou se calhar, falo pela minha experiência, enquanto dava de mamar, aproveitava para ver tudo o que tinha na minha lista do Netflix. Conseguimos ver um documentário, eu consegui em vários episódios, digamos, porque nunca consigo estar tempo suficiente à frente da televisão, mas a Hélia que há uns... Eu vou dizer dias, para não dizer meses, talvez. Sim, não. E a contagem em dias é sempre verdadeira. Tipo, exato. Praticamente na semana passada, ou não, recomendou-me muito um documentário muito interessante, feito por uma senhora islandesa, chamado Insae. Nós vamos colocar o link. Porque obviamente estamos a dizer mal esta palavra. Tem aquelas letras todas juntas e consoantes juntas e nós ficamos sempre muito baralhados. E este documentário fala sobre a filosofia islandesa do poder da intuição. E eu fiquei absolutamente apaixonada assim que eu comecei a ver, não queria pausar o telefone na altura, mas tive que pausar. Porque realmente fala de uma coisa que me é muito querida, que é o poder da intuição e o poder da introspeção, do olhar para dentro para procurar as respostas. E acho que concordo com uma das principais, um dos principais argumentos ou partilhas do documentário, que é a intuição tem sido posta de lado, quase negligenciada, perdendo um bocadinho o papel que, supostamente, historicamente, em termos evolucionais, sempre teve na nossa forma de viver, na nossa forma de evoluir enquanto indivíduos que se inserem depois numa sociedade. Este podcast vai ficar maravilhoso porque o som do biberão e de alguém a mamar ao mesmo tempo é assim
não sei como dizer, inspirador. Eu acho que faz parte da vida da Anitta. E por outro lado, eu estou constipadíssima e tenho obras aqui no prédio, portanto acho que desculpem desde já. Sim, eu acho que devem mesmo ver o documentário. Se tiverem a oportunidade, é daqueles a não perder. Primeiro, só pela forma como foi feito, é assim daqueles que apetece perder-se na fotografia. E depois porque o tema realmente é fascinante, é tão intuitivo, não é? É tão intuitivo, mas a verdade é que toca em alguns pontos que depois fazem sentido, que nos parecem muito sensatos. E insae é a palavra intuição na língua antiga, islandês antigo, mas teve uma evolução ao longo do tempo e vai tendo alguns significados que permitem já entender o conceito que está por detrás, que vai para além da palavra intuição e das limitações que a palavra intuição pode ter. E a mais corrente acaba por ser o mar de dentro, e que nos leva muito para isso. Como é que nós conseguimos ouvir-nos e conhecer-nos e usamos esse conhecimento para nos guiar nas nossas decisões e na forma como vamos interagindo com os outros também. Fala muito da forma como nós inexplicavelmente temos quase palpites, não é? Sobre pessoas que conhecemos ou situações que presenciamos ou o que aprendemos à nossa volta, e como não sabemos explicar muitas vezes essas impressões, essas sensações ou sentimentos, emoções que evocam, e que depois tentamos sempre voltar ao paradigma mais aceito ou que foi mais desenvolvido nas últimas décadas, digamos assim, que é o racional, não é? Levar tudo para o lado racional, tentar explicar tudo até ao tutano. A questão que eu aqui me coloco é a seguinte: tu mudaste a tua forma de tomar decisões depois de teres visto o documentário? Eu não acho que tenha mudado a forma de tomar decisões, mas acho que faz-te pensar que muitas das decisões intuitivas ou muita da tua intuição, que é usada já desde sempre na hora de tomar algumas decisões, tem razão de ser, não é? Que é algo que é quase uma arma, um instrumento que nós temos, não é? Para tomar decisões. Eu acho que a nível profissional fui notando isso ao longo do tempo, ok? E que nós depois na Procter usávamos um bocadinho, que era a pós-racionalização, que é tu tomas uma decisão ou chegas a uma conclusão com base em intuição. E isso vem de uma combinação de uma série de coisas que pode ser conhecimento que tu já tinhas ou só um feeling, mas muitas das vezes a tua recomendação, a tua conclusão, a tua decisão é intuitiva, e depois há o trabalho de convencer os outros, provavelmente, ou às vezes a nós próprios, que essa decisão faz sentido. E aí vem toda a parte de pós-racionalização. Portanto, não mudou a minha forma de tomar decisões, mas, mais uma vez, reforçou aquilo que eu já intuía. É muito bom. Não é? É isso, porque eu quando descrevo a forma como trabalho marcas ou como faço estratégia ou como recomendo uma estratégia, muitas das vezes é muito intuitivo, é algo que eu não consigo explicar quase. Ou faz sentido ou não faz sentido. Depois, quando tentas explicar porque é que faz sentido, é quando eu tenho o trabalho todo de tentar arranjar o racional para convencer os outros que a minha intuição estava correta. Ou seja, tens que ir arranjar palavras e tens o trabalho de encontrar as palavras que, no seu significado, encapsulam aquilo que tu sentiste. Sim, exatamente. E que para os outros depois façam sentido, não é? Porque imagina, estás a recomendar um caminho para uma marca ou uma empresa, ok? E tu sabes naturalmente que o caminho deve ser X. Depois tens de arranjar todos os argumentos económicos, culturais, sociais,
whatever, fazer toda a parte, fazer aquilo bater certo com o contexto que estiveste a ver, os objetivos que tens e tudo mais. E, portanto, essa é a parte que depois, muito sinceramente, é a parte onde eu consumo mais tempo, onde passo mais tempo, é tentar explicar ou colocar argumentos mais económicos ou mais estruturados para justificar essa recomendação. Já me aconteceu várias vezes chegar a uma reunião com um cliente e que tem um desafio, ou tem um problema, ou tem... E eu dizer, é assim, e depois tenho de... Não é? Não posso dizer à primeira o que é que eu acho que isto é, porque isto parece quase que é muito pouco pensado, muito pouco estruturado. Porque depois a reação é assim, do outro lado, percebes? Porque mesmo que faça sentido, não é? Mesmo que a pessoa do outro lado diga, pá, digo-te assim, é óbvio, não é? Mas parece que é quase banal e tu não queres que as pessoas, por um lado, se sintam estúpidas ou, não é? Ou menos... Porquê que não pensei nisto? Que é isto que faz sentido? Então, portanto, tens de fazer aquele trabalho todo, o caminho todo, não é? E a argumentação toda para justificar essas decisões, essas recomendações. O trabalho de design também é um bocado assim. O trabalho de design e o trabalho artístico. A famosa memória descritiva, em que tu explicas porque é que escolheste aquela performance, ou aquela instalação, ou aquele design, por exemplo, um logo para uma empresa, porque é que o desenhaste assim. Sim. Tens a famosa memória descritiva em que pões palavras a explicar, ou seja, aquilo tentas... que intuitivamente Exato. Tu sabias que era a solução. Exato. E eu achei muito interessante no documentário que ela foi buscar e foi entrevistar não só cientistas, como, por exemplo, a artista Marina Abramovic. Ai, é maravilhoso, não é? Eu confesso que me tinha passado ao lado, se tinha visto, não registrei no essencial. Ela fez a experiência, foi no MoMA? Foi no Guggenheim, Nova York. De Nova York, em que ela se sentava, não é? Ela estava o tempo todo sentada numa cadeira, vinham pessoas, um público normalíssimo, vinha uma pessoa de cada vez e sentava-se à frente dela e ela não havia uma troca de palavras, era simplesmente olharem-se nos olhos. E era impressionante a quantidade de emoções e que depois transbordavam, é absolutamente, não é? Pessoas que choravam, pessoas que riam, incrível a ligação que se estabelecia sem palavras. Desculpa, uma correção, era no MoMA mesmo. Desculpa, não sei aqui a confusão à toa. Eu não faço gratinada, o meu cérebro não registra tudo nesta altura, confesso. Podia muito bem ser o Guggenheim. Era Nova York. Era um museu. Cidade maravilhosa, essa cidade maravilhosa onde eu um dia irei viver. Era um museu, era a Marina Abramovic, e o resto, caro ouvinte, tenha a bondade de pesquisar. Não, relevar os erros ou imprecisões que possam surgir destas conversas. Nós temos muito boa vontade, mas lamentavelmente temos péssima memória. Então, essa instalação chama-se de instalação performance, é The Artist is Present, e eu penso que deu um filme e deve ter dado muito mais coisas, mas se virem alguma coisa, este já tinha visto, não aparece no documentário, mas eu tinha visto, não sei se foi no Museu Louisiana, na Dinamarca, no ano passado, se depois foi a pesquisar no YouTube. Esta performance que ela faz, ela está sentada no museu, em silêncio, e depois as pessoas, à vez, vão se sentar à frente dela e estão só a olhar uma para a outra, só a fazer contacto visual. E aqui o que se explora no documentário, o Inside, é que passam mensagens de uma pessoa para a outra, sendo que a Marina Abramovic, que tem muita experiência, digamos que está muito sintonizada com a sua própria intuição, consegue captar uma quantidade imensa de comunicação não verbal com as pessoas que se sentam à frente dela.
E há um momento que não aparece no documentário, mas que é lindo, 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 em que se senta à frente dela o artista que foi namorado dela durante muitos anos e companheiro dela durante muitos anos. E a cena é absolutamente comovente, que a pessoa fica Arrepiante. arrepiada. Alguns de nós, mas não vou dizer quem, pode eventualmente soltar uma lagriminha. Não vou dizer, não sei, não vou Não, dizer nomes. também não me conseguia perceber, não. Mas a própria performance, que faz questionar imensas coisas sobre o que é arte, o que não é arte, a própria performance é assim uma coisa absolutamente. Eu acho que a pessoa não é a mesma depois de ver aquilo. E eu diria, à luz do documentário Inside, não é a mesma porque de alguma forma contacta com a sua intuição de uma maneira a que não está habituada. Se calhar a pessoa, digamos, a pessoa normal, que se habituou a escudar-se atrás do racional e de tudo muito, pensamento todo muito estruturado, de repente ali, ao princípio se calhar até reage com alguma aversão, mas o que é isto? Como é que isto é arte? A pessoa aqui sentada não está a fazer nada, mas está a acontecer tanta coisa. Sim, é E fabuloso. é maravilhoso. E eu que sempre fui uma pessoa muito de intuição e basicamente a minha equipa estava muito em baixo, não é? Eu era sempre o racional é que vinha à frente e ganhava. Sim. E eu gosto muito de me sentir. Não é que a minha equipa de repente esteja a ganhar, mas é simplesmente, ok, há mais ali aquela pessoa na minha equipa, isso é tão bom. Sim, e o facto de tu teres pessoas tão diferentes, artistas, intelectuais, a E defenderem, cientistas. não é? E cientistas e professores de Harvard e, não é? Quer dizer, de economia em Harvard, Sim, não a somos só os defenderem, maluquinhos. não são só, exato, não são só mulheres com excesso de estrogênio, não. Um, é, acaba não é? Voltamos ao que já está tão inculcado em termos culturais e sociais. Mas demonstra que a intuição é algo que é respeitado ou deveria ser valorizado por todos os campos, não é? Então, ver alguém de Harvard que também tem, não é? Que está ao lado de um líder espiritual africano ou de uma artista como a Marina Abramovic a defender um uso ou maior, um confiar mais, não é? Na intuição, é reconfortante. E por isso é que a Anitta se sente depois também inspirada com esta filosofia, porque, porque é isso, porque mostra que há muito dentro de nós que muitas armas, não é? Muitos instrumentos que nos permitem seguir ou tomar as decisões corretas ou processar as coisas de uma melhor forma, sabermos, não é? Entra nesta questão do autoconhecimento e a forma como nós gerimos o que estamos a sentir a cada momento. E depois deu o salto também para a questão de mindfulness, não é? Que nos é muito querido, com o exemplo naquela escola inglesa do Mind Up, em que eles aplicam princípios de mindfulness a miúdos, desde preschool até mais, níveis mais avançados, e que tu vês a transformação que isto também provoca em miúdos, não é? A forma como eles começam a ouvir-se a si próprios, a ouvir o seu interior, a conhecer-se, a saber respirar fundo, ser menos impulsivos na forma como manifestam as emoções e reforçar o ponto que não se trata de mascarar emoções nem conter, é uma gestão das emoções, é saber que está a sentir raiva no momento, ou tristeza, ou euforia, e depois pô-la cá fora de uma forma que seja saudável, digamos assim. O que eu percebo deste programa, que ainda não pesquisei mesmo a fundo, é que ajuda as crianças a identificar os seus sentimentos, entre outras coisas, a acalmarem-se
a identificarem o que é que estão a sentir e a conseguirem agir conforme esse sentimento, sem ser uma coisa impulsiva, agressiva, a extravasar. E eu também gostei muito de ver aquele pai do rapaz a dizer: se calhar noutros tempos eu teria feito isto, mas agora o meu filho ensinou-me que temos que parar para pensar, e eu acabei por pedir desculpa, porque no final eu sou o pai, mas eu é que fiz mal, eu reagi desta forma ou daquela, e resolvemos o conflito de uma forma completamente diferente do que teria acontecido noutro momento. É maravilhoso. Eu confesso que comprei o programa curricular de preschool e até que é baseado no sistema inglês portanto é preschool até K2, portanto abrange as criaturas todas, que é uma maravilha. E que é interessante porque, por exemplo, Francisco é muito racional, não é? É muito de ter tudo explicadinho e de seguir instruções e tudo mais. E então este tem uma abordagem interessante porque tem a parte científica por detrás, em que explica o funcionamento do cérebro e das partes do cérebro e, por exemplo, este fim de semana estávamos a falar com uns amigos e um dos amigos estava a falar com o Francisco sobre a forma como o cérebro controla os movimentos, não é? Dá ordens ao corpo. E o Francisco, sim, e o cérebro controla os pensamentos, o cerebelo controla os movimentos e o hipocampo é onde nós temos as nossas memórias e as emoções e a aprendizagem, e o córtex pré-frontal é onde se processam as emoções. Então, muito à frente. Mas é uma forma gráfica e científica de explicar o que é que está a acontecer dentro dele, não é? Que ele precisa dessa explicação de como é que as coisas funcionam. E depois perceber que há algo que ele pode fazer para controlar, porque ele às vezes diz, porque eu sinto-me triste sem explicação, ou eu sinto-me muito chateado nestas situações. E depois perceber que há alguma coisa que ele pode fazer para dar a volta ou para processar. Por isso, highly recommend. Eu acho que há muitos adultos, não são só as crianças, são as crianças e os adultos que têm uma dificuldade muito grande em pôr em palavras as coisas que estão a sentir. E a minha experiência também é essa. Concordo contigo. Nós nunca nos foi, ou pelo menos no meu caso, nunca me foi estimulada essa parte de explicar, não é? Conseguir expressar sentimentos. Muito pelo contrário, não é? Havia muitos sentimentos que eram reprimidos ou emoções que eram reprimidas. E acho que este acaba por ser um bocadinho a diferença, pelo menos que eu estou a tentar fazer com a minha tropa, que é ajudá-los a perceber o que é que estão a sentir e porque é que é importante, não é? E porque é que colocar por palavras já é um avanço, não é? Para saber lidar com isso. Colocar em palavras é identificar e aceitar que estão lá. Sim. Sim. E eu acho que tens toda a razão. Os sentimentos não são coisas particularmente bem-vindas nas estruturas que temos atualmente. Ninguém vai para o telejornal dizer eu sinto isto ou eu sinto aquilo. Sim, é objetivo, não é? Estamos a falar de factos, basicamente. Tem que se falar em factos, exato. Portanto, tudo o que seja esse contacto com aquilo que nós sentimos, aquilo que achamos, foi relegado cada vez mais e enterrado debaixo de uma camada, de camadas e camadas de sedimentos de racionalização, que agora nós já nem sequer sabemos e já nem damos importância ou o valor que devíamos dar. O Malcolm Gladwell também tem um livro que acho que é o Blink, que fala precisamente sobre isso, sobre o poder da nossa intuição e que muitas vezes nem sequer aceitamos que é intuição, dizemos que é um feeling e tal, mas que a maioria das vezes nós conseguimos perceber coisas e ter uma opinião sobre a saúde futura, por exemplo, de um relacionamento,
Ele fala lá de uma coisa muito engraçada, que é precisamente essa, que é as pessoas conseguem, os cientistas conseguiram prever a saúde da relação de duas pessoas, tipo a 5 anos. Portanto, eles primeiro, não sei se era um grupo que observava, se não observava, observavam um casal que está junto há relativamente pouco tempo, a interagir um com o outro. E Ok. depois as pessoas tinham que dizer, eu acho que estes vão ficar juntos, acho que estes não vão ficar juntos. E depois os cientistas foram observar os vídeos e estudar tudo. Então o que é que eles encontraram? Eles encontraram que nos casais em que uma das pessoas ou as duas rebolava os olhos quando, quando o outro falava, que era sinal de que esses tinham menos chances de continuar juntos daí a não sei quantos anos. Damn it! Nós às vezes fazemos isso um ao outro, mas assumidamente, e dizemos: se estás a rebolar os olhos, se estás a revirar os olhos. Bom, mas vocês também já estão juntos há alguns anos, já põem aí sem palavras e tudo. Eu acho que é sinal de saúde da relação. E o que é engraçado é que também aqui o poder, portanto, a intuição, depois vem a ser estudada, lá está, após racionalização, depois vai ser estudado e observam os rebolares dos olhos e encontram essa correlação e, portanto, quem tinha decidido pela intuição já lá tinha chegado, só que se calhar tu própria não confias assim tanto. Ai não, foi um feeling que eu Sim, tive, ou tens mas um não estudo sei. científico por trás, não é? Uma série de factos ou de números, de dados para te suportar essa conclusão. Ou então é difícil que as pessoas comprem, não é? É difícil que as pessoas aceitem simplesmente porque tu achas que, ou sentes que. É giro, portanto, trazer outra vez, ou se calhar começar a trazer mais para o centro e começar a aceitar mais que o poder da intuição é realmente muito poderoso. É giro. Sim. Sabes, eu acho que à medida que vamos abordando este tema e aprofundando um bocadinho a discussão, quase que me leva a lançar um dos próximos temas que gostaria que falássemos, que é o Ikigai, porque que é também mais uma filosofia de vida, que está mais ligada ao teu papel e neste caso tem estado mais presente pelas decisões a nível de carreira e conciliar carreira com vida pessoal que nós vamos tendo, não é? No background, mas que também te faz muitas perguntas em que tu provavelmente vais ter de responder com a intuição, porque quando pensas em cenários de carreira ou em decisões profissionais, por exemplo, há ali um friozinho no estômago ou há um desconforto físico que é também um bocadinho, se calhar, a nossa intuição a funcionar e a dizer-nos que há caminhos que, apesar de estarmos a ponderar e que até poderiam fazer todo o sentido do ponto de vista racional, do ponto de vista emocional, se calhar nós não os queremos verdadeiramente considerar, não é? E acho que, então, este confiar na intuição, saber ler os sinais que estão associados e confiar depois, também é um trabalho importante para fazermos. Eu gostava de te perguntar, e se calhar perguntar aos nossos ouvintes, se há assim algum momento na tua vida mais recente em que tenhas usado a intuição para tomar uma decisão. Uf. Sorry. Sim e não. Estou em licença de maternidade, mas num projeto, continuando tendo como base ainda o meu projeto de consultoria, certo? E, portanto, apesar de estar fechada para obras, basicamente, continuo a ter alguns contactos. E houve há pouco tempo um contacto de alguém para um projeto de branding com uma dimensão considerável. E a verdade é que, racionalmente, isto começou tudo seria importante, seria uma segurança extra, era um projeto com, não é, que faria sentido abraçar, mas no íntimo, não é, assim, lá no fundo, aquela esperança de pode ser que não me escolham, pode ser que não me escolham, pode ser que não me escolham
para não ter de ser eu a decidir, sabes? E, portanto, tenho perfeita noção de que se fosse só ouvir a minha intuição e a minha vontade era não é o momento, não faz sentido, não é? Tipo, não quero isto, mas prevalece o lado racional que me move, que acaba por dominar, basicamente. Porque, apesar de tudo, não é? Os contactos foram feitos e para já ainda não houve resposta do outro lado. Eu quero dizer, opa, oxalá te escolham, mas ao mesmo tempo, oxalá não te escolham. Pronto, é isso, não é? Portanto, recentemente acho que foi mais aí. Depois estou na fase em que esta mudança de dinâmica familiar que se prevê intensa, porque, pronto, quanto mais não seja pelo número, pela quantidade, estamos a preparar a discussão de carreira, mas em conjunto, porque se já antes o fazíamos, agora tornou-se quase impossível não se fazer essa discussão entre os dois. E, portanto, estamos na fase de começar a discutir alguns cenários para fazermos os dois carreira corporativa ou mais intensa. A família sai negligenciada, nenhum dos dois quer isso. E, por outro lado, há uma série de cenários alternativos ou de cenários que se calhar nem sequer consideramos, que vamos pôr na mesa e que vamos começar a analisar e que depois vamos também discutir com uma headhunter que já nos acompanha há muitos anos, para percebermos, porque isto é um momento também de oportunidade, porque o João está a terminar um projeto, um dos projetos onde está, e eu estou em pausa, não é? E, portanto, é um momento ideal também para alinharmos os próximos passos, mas de uma forma em que... e o objetivo desta vez, ou a condição desta vez é olharmos aquilo que realmente nos faz sentir realizados, ou que que nos dá gozo. E acho que aí vai haver muito trabalho, ou vai haver também tentar pôr por palavras o que a intuição nos tenta dizer. Portanto, estas são os próximos passos em que, claramente, por cá a intuição vai ter um papel também preponderante. Ora bem, perante isto, o meu exemplozinho não tem grande interesse, mas foi ainda ontem que uma pessoa me contactou a perguntar se eu fazia um tipo de trabalho. E eu imediatamente pensei, não, eu não faço isso. Mas depois mandou um mas exemplo. Mas o que saiu foi diferente. O que saiu foi, não podes dizer que não a tudo. Tens que abrir portas e tens que te animar e tens que... Pronto, então ela mandou-me lá uma amostra daquilo que pretendia e eu olhei para aquilo e pensei, eu consigo fazer isto. Não sei como é que se faz, mas é de conseguir. E realmente ao ver o exemplo foi, eu não só consigo, isto não deve ter nada de especial, eu não só consigo, como vou já dizer que sim. Não sei como é que se faz, mas isso pesquiso e hei de aprender. Isto para dizer, encontrei uma parceira com quem costumo trabalhar e que me acompanha nestas maluquices e realmente o histórico foi que da última vez que nós dissemos que sim, é uma coisa que não sabíamos muito bem se íamos conseguir fazer, foi um sucesso imenso e resultou numa parceria de trabalho que neste momento é o meu melhor cliente. Portanto, e é o que eu tenho esperança que aconteça agora, não é? Que de repente se transforme num melhor cliente, mas que seja um projeto muito giro, em que consiga aprender imenso, em que consiga pôr os meus talentos todos a funcionar. Tem uma parte técnica, de resolução técnica, que eu ainda não domino. Mas eu acho que essa vai ser a parte mais fácil. Mais fácil não, vai ser trabalhosa, mas... Sim. É a parte que se aprende, portanto é fácil na medida em que se pode adquirir. Há outras partes Sim. que não se podem adquirir. Mas foi engraçado. E é engraçado esta sensação de que o meu corpo diz-me, sim senhora, tu consegues fazer isto, e depois a cabeça começa, mas espera aí, como é que tu vais fazer? Como é que tu vais resolver isto? Mas espera aí. E então Sim. depois tenho de cortar a informação
em bocadinhos que sejam geríveis para a parte da minha cabeça que fica assustada com a perspectiva do desconhecido. Sim. E então, sei lá, por exemplo, começa a resolver pequenos problemas técnicos. Isto faria assim, faria assado, isto conseguiria fazer assim, isto tenho que perguntar à Joana para ver o que é que ela acha. E assim fica mais fácil e fica menos assustador. E outro exemplo que eu acho que já referi quando falámos com a Constança dos planos para o ano, que quando eu e o Paulo andávamos à procura de casa no Panamá, que ele tinha feito uma grelha com uma série de fatores que É, vou estar a achar considerava. imensa piada. Desculpa. Exato. Que considerava importantes e depois com o fator de avaliação de 1 a 5, 1 é mau, 5 é muito bom, e depois que nos ríamos porque chegávamos à conclusão que escolhíamos sempre as mesmas casas, apesar de eu não ligar nenhuma lá à matriz dele. E depois eles diziam, não, mas diz-me lá, em termos de iluminação, luz natural, dás 1, de 1 a 5. E depois eu, está bem, dou não sei quê, dou não sei quantas, e acabávamos por coincidir sempre. Eu dizia-lhe, esta casa não, esta casa não, esta casa sim. E ele ia lá preencher a matriz dele, não sei o quê, e chegávamos à conclusão que os resultados batiam igual, certos, os meus com os dele. E pronto, aqui nesta do trabalho não tenho, digamos, o grupo de controle que vai pelo caminho racional. Mas... Se precisares de uma tabela é só dizer, exato. Há umas quantas cá em casa. Tanto que acho que já te disse, introduzi também tabelas para os 2 mais velhos, que agora de manhã têm as tarefas todas já numa tabela no quarto e vão pondo um visto naquelas que vão completando. Portanto, é espetacular, com alarmes e tudo. Portanto, tabelas não faltam cá. Parece-me uma excelente ideia, mas pode ser não. Mas sim, mas eu entendo. E depois essa necessidade de interação com os outros é também interessante, não é? Porque tu, na tua interação com o Paulo, a tomada de decisão, quando é em conjunta, às vezes essa intuição, não é, que é tão natural para ti, precisa de ser transformada para depois bater certo com as necessidades que o Paulo tem de estruturar mais e de ter a contagem e a classificação dos vários critérios a que dá importância, não é? E este conceito de ensaio acaba por alertar também para isso, não é? Na forma como, ao sabermos ler-nos, ao nos conhecermos melhor e também ler os outros, começar a ler os outros de uma forma diferente e a pôr-nos nos sapatos dos outros, não é? E, portanto, facilita também essa interação com os outros, a forma como ajustamos depois o nosso discurso e os nossos métodos ao interlocutor que temos pela frente. Sim, da forma como acabamos por praticar a empatia. Sim, exatamente. Uma das consequências, ou uma das leituras que eu fiz deste documentário é a sensação de tranquilidade que ouvir a nossa intuição nos traz. Sobretudo tranquilidade por termos a confiança de termos as respostas dentro de nós. Sim. Ou seja, eu acho que nós vivemos muita vida, falo por mim, mas acho que não sou só eu, a olhar para as coisas que os outros fazem, as coisas que os outros atingem, se calhar as roupas que vestem, o estilo que têm, e pensarmos... Uma série de convenções sociais também, não é? Sim, e se calhar pensarmos que não somos suficientes, que ou não temos estilo suficiente, ou não temos gosto suficiente, ou não temos inteligência suficiente, ou não tivemos oportunidades suficientes. Naquela loucura de cumprir objetivos e fazer os 10.000 passos por dia e não sei o quê, estamos sempre tipo a picar uma to-do ou uma lista de objetivos que queremos atingir e não atingir esses objetivos traz uma grande frustração. Sim. Pelo contrário, esta questão da intuição e da introspeção e da sensação de que nós temos as respostas dentro de nós
para mim traz-me uma tranquilidade de saber que eu sou Há certos suficiente. objetivos que nem sequer queres atingir, Sim, se não fossem impostos ou se não fossem convenções. Sim. sim. E que eu sou suficiente. E que aquilo que eu trago basta e é importante. E é um tipo de sabedoria, se calhar que não vem nos livros, mas que é uma sabedoria que tem um determinado valor para o coletivo. Sim, e E isto bate tudo certo, não é? Se repararmos, isto faz-me, a forma como estavas a expor agora, a Eva também concorda, a forma como estavas a expor agora fez-me lembrar o livro Mulheres que Correm com os Lobos, totalmente, totalmente. não é? Que também centra-se muito no lado feminino, obviamente, mas que foca exatamente isto, não é? Nesta força interior, nesta intuição, uma capacidade quase ancestral que a autora defende que tem sido reprimida ao longo do tempo e à medida em que nos fomos tornando mais civilizados, em que perdemos muito essa capacidade interna de termos respostas dentro de nós e de retirarmos uma força quase animal, não é? Dentro de nós. Depois também faz sentido. Eu confesso que comecei a ler, mas que neste momento a capacidade de processar é baixinha e então ainda estou no início do livro, mas e com outros 30 em simultâneo, mas que faz sentido também, não é? E mais um reforçar desta apologia da intuição. Sabes que este livro eu comprei-o, eu ainda vivia na Argentina, portanto foi antes de 2010. E comecei a ler e achei que aquilo tinha ali qualquer coisa, mas que ainda não era o momento. E hoje olho para trás, tenho que o ir encontrar, tenho que o ir escavar ali na minha, na Na minha tua estante, biblioteca. porque acho que o percurso que eu fiz desses anos para cá vai-me permitir uma leitura completamente diferente do livro. Sim, sim. Eu E também passei um bocadinho por isso. O livro foi-me oferecido pelo João até há, assim, bastantes anos. E nunca lhe dei, assim, uma oportunidade, como tu dizes, não era o momento. E nesta altura senti que fazia sentido. Quase como mãe loba com as crias todas, sabes? Nesta analogia que se tornou a minha vida e que, e que achei que o livro que era a altura certa para voltar a ele. é muito engraçado. Agora estou mesmo fascinada que tenhas lembrado e que tenhas relacionado este livro com este assunto, porque tem tanto a ver, meu Deus. Sim, acho que é a forma, no fundo, o que nos vai dando vai ligando os pontos. São nomes diferentes, são formas de expressar a teoria ou esta filosofia de forma diferente, mas vão batendo todas no mesmo, não é? E se quisermos uma aproximação mais do mundo dos negócios, temos também o Connecting the Dots do Steve Jobs, não é? Portanto, volta mais uma vez à intuição, ao teres conhecimento e respostas dentro de ti. É fascinante, porquê? Porque eu lembro-me que foi num contexto de estar com indecisão ou alguma indecisão numa tomada de decisão e de ter argumentos a favor e contra, mas que os argumentos se misturavam todos dentro de mim. E então um dos exercícios que puseram a fazer foi eu sentava-me numa cadeira e nessa cadeira eu era só com os argumentos a favor. E cada vez que começava a contra-argumentar, calava-me, ok? E voltava aos argumentos a favor. Quando achava que já tinha dito tudo, e passava para a cadeira em frente e contra-argumentava. E é impressionante, porque realmente tu vês a forma como nós misturamos tudo, não é? E às vezes estamos a calar uma voz interior daquelas baixinhas, ok? E com essa técnica que eu achei super desconfortável a primeira vez que me obrigaram a fazer, mas que depois fez tanto sentido, que é isso, tens várias linhas de sentimentos e de pensamento e a dar voz, assegurar que não calas, que não estás ali a abafar algumas das ideias ou algumas das sensações,
e lhes dás espaço, e depois, quando tu tomas a decisão, é muito mais informada. Neste sentido, neste caso, é muito mais informada por emoções e intuições e sentimentos também, mas acaba por ser um exercício super rico. Um exercício que não é igual, mas que também é de ir buscar a sabedoria dentro de nós, é o exercício da Tara, eu acho que também já falei aqui dele, da Tara Moore, sobre a mentora interna, Inner Mentor. E então fazes uma visualização, pronto, com tudo aquilo que tu possas achar, todos os preconceitos que possamos ter sobre as visualizações, não é? Mas é como se fosse uma meditação guiada em que visualizas o teu eu daqui a 20 anos e lhe fazes perguntas. Ok. E é o teu eu ideal e tu começas a perguntar coisas, como é que eu faço para chegar aí, o que é que eu tenho que fazer, o que é prioritário, e depois escolhes um presente que o teu eu daqui a 20 anos te dá a ti própria. Assim, uma série de coisas. Eu tinha alguma resistência à partida e depois pensei, não, mas já que estou nisto, vou fazer. E fiz, e foi das coisas que mais me marcou. Entretanto, já fiz mais uma vez. As imagens são um bocadinho diferentes, mas a sensação é a mesma. E é uma sensação de tranquilidade, de serenidade, de pensar que vai tudo correr bem, apesar de tudo. E todas as dificuldades e dos problemas do aqui e agora. Sim. Vai tudo correr bem. Porque eu sei que dentro de mim tenho as ferramentas para lidar com as coisas que vão acontecer, inevitavelmente, porque a vida é feita de acontecimentos, uns bons e uns maus. Sim. E permitiu-me viver com muito menos medo do que aquilo que eu tinha antes. Porque eu antes acho que vivia com medo das coisas que me podiam acontecer e que eu não controlava. Ok. E agora vivo com uma tranquilidade, uma serenidade muito grande. Sei que há muita coisa que nos pode acontecer e é o normal na vida, não é? Nós, tudo correndo bem, ainda vou andar aqui uns quantos anos e basta viveres para te acontecerem coisas. Sim. E saber que eu vou dar a volta, podem vir aí muitas perdas, é assim na vida. Eu sei que vou passar por elas, vou fazer o luto que tiver que fazer e depois vou ficar bem. Essas perdas, essas vivências vão ser integradas dentro de mim e fazer parte do meu património. Sim. E não vão ser transformadas em, se calhar, uma maior acidez ou um medo de viver. E essa tranquilidade, acho que também se prende muito com a intuição. A intuição no sentido de saberes que está tudo dentro de ti, as respostas estão dentro de ti. Demasiado Google? Não. E que tens essa capacidade de transformar também isso em algo que te permite avançar. Eli, antes de nos despedirmos dos nossos ouvintes, eu gostava aqui de agradecer a toda a gente pelos comentários, as mensagens que nos enviaram durante este nosso longo hiato. A vossa preocupação, está tudo bem, tem estado tudo bem, só que enfim, estamos no mundo das fraldas e dos biberões e das maminhas de fora. E portanto perdemos aqui alguma flexibilidade e independência. Eu julgava que ias dizer que tínhamos perdido algumas folhas do calendário que se esgotaram sem nós sabermos muito bem como. Voaram, é verdade. Mas estamos muito contentes agora por estar aqui e vamos ver com que periodicidade conseguimos fazer este regresso. Apesar da minha bebê já ser quase uma senhora de 1 ano, as tuas ainda são pequeninas. Como estão aqui a manifestar, obviamente. Exato, e pela voz já dá para perceber que ainda são pequenotas. E, portanto, nós vamos tentar, agradecemos a vossa companhia, a vossa paciência e já sabem, se quiserem falar connosco sobre intuição, não se esqueçam de nos mandar mensagens, comentários, nós adoramos ler e lemos tudo. Exato.
A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou então em facebook.com/anitanotrabalho. Obrigada por estarem aí e até breve. Qualquer dia. Que não até daqui a uns meses. Tentemos que seja até daqui a umas semanas. Beijinhos. Beijinhos.